Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa quinta-feira, dia 21 de março de 2024. Quinta-feira que a gente continua com grade fraquíssima, a gente começa os jogos aí das seleções, jogos de eliminatórias, e também tem alguns campeonatos de submundo, porém eu não trabalho muito, tá? Mas eu consegui separar 4 jogos pra gente, inclusive um jogo de seleção onde eu tô vendo um pouco de valor pra gente trabalhar e criei a nossa duplinha aí com o odd 166 que eu vou passar para vocês para que a gente continue aí trazendo os nossos wins, tá? Agora vamos lá, vou ser bem direto, a gente não vai perder muito tempo aqui com essas análises, tá? Porque são poucos jogos realmente. O primeiro jogo que eu vou trazer para vocês é um jogo lá no México, um jogo às 22h05 entre o Celaya e o Morelia. Aqui é a segunda divisão do México, inclusive a gente trabalhou no dia anterior, onde a gente tem um time aqui com odd de favorito, com odd de 1,57 e tem outro time, o Morelia, com uma odd de 5,39. Aqui a gente, olhando os indicadores, a gente vê que é um jogo com expectativa under, tá? A gente tem um H-score 161 e a gente vê algumas vantagens se a gente puxar os dados aqui para o time mandante, o time do Celaya que está com odd de favorito. Se a gente pegar os últimos 5 jogos, a gente vai ver aqui que o Celaya ele marcou 11 gols jogando em casa, com média de 2,2, um coeficiente de 0,67. Sofreu 5, tá? O visitante marcou 4 e sofreu 8. O visitante tem uma média de custo de gol baixa e o Celaya ele tem uma média quase próxima à 3 que a gente costuma trabalhar. Se a gente puxar a tabela de classificação, a gente vai ver que a gente está falando aí do oitavo colocado, o Celaya, jogando em casa com 34 pontos, contra o 10º colocado com 30 pontos. A gente não tem uma diferença tão grande assim, tá? Mas se a gente puxar os jogos do o Celaya jogando em casa, a gente vai ver que ele tem 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, ele marcou 16, sofreu 10, e o visitante aí, o Moralha, jogando fora, a gente vai ver que ele é o vice-lanterna, tá? Em 12 jogos, ele ganhou apenas um jogo, empatou 13 e perdeu 8. Então, a gente tem essa informação aqui interessante, né? Para a gente trabalhar a favor do Celaya, mas a gente não vai trabalhar com a vitória seca, a gente vai trabalhar com empate anula. Essa odd aqui do mercado de resultados, ela tá um pouco maior lá na Bet365 e dá para trabalhar com empate anula acima de 1,20, se eu não me engano, 1,25, tá? Então, o indicativo para esse jogo aqui é empate anula para o Celaya. Antes disso, a gente vai ver a race aqui do Moralha. Ó, a gente tem 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Então, isso aqui é que traz uma maior confiança para que a gente possa trabalhar a favor do mandante. O mandante, ó, ele tem 4 vitórias e uma derrota, tá? Inclusive, a derrota, esse jogo aqui que ele perdeu, ele era favorito. Ele estava com odd de 1,67, não está aparecendo para vocês, contra um time de odd 5,18. É mais ou menos a mesma situação. Então, acredito que isso aqui não vai se repetir, tá? E a gente vai puxar esse favoritismo aí para o lado do Celaya. Outro jogo no mesmo campeonato, no Ascenso MX, que é a segunda divisão, o jogo é 00:05, é o jogo entre o Dourados e o Leones Negros. Aqui a gente já tem uma expectativa de gols, a gente tem o H-score 204 e a gente tem uma odd do over 1,5 pagando 1,25 para você colocar no bilhete, tá? A gente tem o LG score alto do mandante, do Dourados, e o LG score não tão alto assim do visitante, mas importante é esse dado aqui e esses dados aqui, ó. Quantidade de gols marcadas e sofridas das duas equipes, ó. Acima da quantidade de jogos, a gente tem coeficientes de variação bons dentro do que a gente trabalha. E também a gente tem esse dado interessante aqui, que é a média de custo de gol do mandante bem elevada, tá? Se a gente puxar os últimos 5 jogos aí do mandante, ó, 4-1, 1-1, 3-2, 3-0 e 2-1. Então, houve 1,5 bater em todos. E se a gente puxar os últimos 5 jogos do visitante, 3-1, 1-1, 1-1, 1-0 e 3-0. Só um jogo aqui que não bateu, tá? Então, sendo bem direto aqui, o nosso indicativo para esse jogo do Dourados e o Leones Negros é over 1,5 para você colocar no bilhete com a odd de 1,25. Agora vindo para o Brasil, um jogo às 19 horas, um jogo na Copa do Nordeste, entre o 13 e o Botafogo, um clássico lá paraibano, onde a gente tem um favoritismo para o 13, a gente não tem essas odds aqui ainda, mas não é um favoritismo tão grande quanto esse jogo aqui do Celaya, por exemplo, com odd de 1,50.
Eu não sei se essas odds aí do mercado de resultados já estão lá na Bet365, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é, apesar da gente ter um H-score abaixo de 200, é uma expectativa de jogo com over 1,5, tá? É um clássico. Aqui um jogo de 1-1, de 2-0, 2-1 para qualquer um dos lados. Se a gente puxar a race aqui do 13, a gente vai ver que o 13 ele vem de uma sequência boa. Inclusive, ele terminou o campeonato lá, a primeira fase do Campeonato Paraibano, como o primeiro colocado. Já está na semifinal. O Botafogo também está na semifinal, vai enfrentar outro adversário. O 13 vai enfrentar o Souza. O Botafogo eu não lembro agora. Mas o que a gente vai ver aqui é gols. 1-1, 3-1, 1-1, 3-0, 3-0. Então a gente teve esse over 1,5 batendo em todos os jogos do 13, jogando em casa. E o Botafogo a gente teve 1-0, 0-0, 3-2, 1-0 e 3-0. Três jogos que não bateu, tá? Porém, por se tratar de um clássico, eu acredito que a bet mais tranquila que trabalhar com over 1,5, mas só faça isso se estiver com a odd acima de 1,20 para você colocar no bilhete, tá? E o último jogo que eu vou trazer para vocês é o jogo aí da eliminatória lá da Ásia. É um jogo que a gente tem o Catar, que é um dos times favoritos, inclusive ele é o líder lá do grupo, ele tem 6 pontos. O segundo colocado, o Kuwait, que é uma seleção fraca, tá? O Catar ele vem do título da Copa da Ásia agora em janeiro. Inclusive, ele já jogou com o Kuwait recentemente, vencendo 2-0. E o Kuwait, ele vem de 2 amistosos aí, onde ele perdeu os 2 amistosos aí em janeiro. Então aqui tá dando uma odd de 1,34 aí pro Catar. E vai ser aqui que a gente vai trabalhar, tá? O ideal é acompanhar esse jogo no ao vivo para pegar essa odd um pouco mais alta. O jogo às 15h30, então se você puder, acompanhe esse jogo no ao vivo, que se terminar empatado o primeiro tempo, você consegue pegar essa odd aqui até acima de 1,60, que seria o ideal. Mas se você não tiver como acompanhar, eu indico aqui que você coloque no bilhete a vitória do Catar, pagando 1,34, tá? Se a gente pegar a race aqui, os últimos 5 jogos do Catar, ó, ele tem uma média de custo de gol muito boa, ele tem 15 gols marcados com média de 3 e sofreu apenas 3. A equipe do Kuwait, ele também marca muitos gols, porém só contra times fracos. Quando ele pega um time que tenha mais equilibrado, um time que tenha a odd de favorito, ele tá perdendo, tá? Então, o nosso indicativo aqui vai ser a vitória do Catar. Bom, agora a gente separou aqui 2 jogos, que é vitória do Catar a 1,36 e empate anula para o Celaya, né, que é lá do México, trazendo uma odd de 1,66. Aqui eu vou trabalhar com meio stake, R$50, mas eu recomendo que você trabalhe inclusive até com menos do que meio stake. Trabalhe com um quarto da sua stake, se você quiser, porque a gente tem esses jogos de seleção, a gente tem esses jogos que a gente não está acostumado a acompanhar, mas é isso aí, tá? Expectativa de que a gente traga mais um Green aí para vocês e tamo junto no Green e no Red. Valeu!